A2Go é uma startup de mobilidade, que é um projeto já de quase 3 anos. É uma startup que teve a primeira fase de investimento, uma startup que vem para o mercado trazendo uma solução de mobilidade. Meu nome é Orlando Ferreira, eu estou no projeto da A2Go desde o início do ano, é um projeto que me empolga muito. Eu queria começar falando da história da Uber, dessa competição Uber e táxi, focando aqui na conveniência que o Uber trouxe. Você tem hoje um carro do Uber à sua disposição a 5, 10 minutos no máximo. Se passa disso, a gente já começa a achar que está demorando. Quando precisávamos de um táxi, nós precisávamos de um contato de uma operadora de táxi ou do contato de um motorista. E você tinha que chamar com bastante antecedência. Pedir um táxi e ele chegar com 15 minutos era um achado. Agora você abre o aplicativo, coloca o teu ponto de origem, teu ponto de destino. Não importa se você conhece a cidade ou se você não conhece a cidade, o motorista vai chegar até você e você vai chegar até o seu destino. Preço, a gente falava de um mercado regulado. A precificação era feita quase que a portas fechadas. A gente, como usuário, tinha muito pouco controle de preço e tinha muito pouca concorrência. Então o Uber vem e aí depois os outros aplicativos e realmente coloca a competição e a gente vê uma melhora sensível nos preços. Os meios de pagamento, você tinha que carregar dinheiro. Eu me lembro de usar táxi aqui em São Paulo e uma das primeiras perguntas que a gente fazia quando chegava no aeroporto de Congonhas era para o motorista se ele aceitava cartão. E era muito comum você ver o motorista de táxi torcer o nariz quando você fazia essa pergunta, porque ele ia ter que pagar uma taxinha por isso e ele não gostava. Hoje você faz o transporte pelo aplicativo e você não se preocupa com isso. Você encerra a viagem, você levanta e vai embora. Informações, você sabe qual é o carro que vai te pegar, sabe a placa, a cor, o nome do motorista. Você sabe a hora que ele está chegando, você vê ele chegando pelo aplicativo. Tá? O táxi você tinha que ficar esperando e era muito comum você ter que ligar de novo na central para saber onde é que está o motorista e ouvir, não, ele já foi, ele já está chegando, espera um pouquinho. E a questão da segurança. Os motoristas são avaliados, os carros são avaliados, os passageiros são avaliados. Então tudo isso gera uma conveniência muito maior para o usuário dos transportes por aplicativo quando a gente compara com os usuários do modelo de táxi tradicional. Tanto isso é verdade que nós estamos vendo uma evolução muito grande nos aplicativos de táxi. Alguns taxistas estão aderindo aos aplicativos e outros estão usando aplicativos próprios muito mais convenientes do que a gente tinha no passado. E isso, entendemos, né, e os números confirmam, que gera um novo mercado. Essa conveniência, essa facilidade de uso faz com que mais e mais pessoas passem a usar isso. Então, a pesquisa Origem e Destino do Metrô, publicada em 2018, com dados de 2017, quando a gente compara 2007 com 2017, a gente vê de 90 mil viagens de táxi, um aumento para 112 mil viagens de táxi. Então, o movimento de táxi aumentou, mesmo que boa parte das viagens de táxi tenham passado a ser feitas pelos aplicativos. Mas o que impressiona é que o total de viagens individuais, somando aplicativo e táxi, passou de 90 mil para 475 mil. Nós hoje usamos o transporte individual privado com um número muito maior de viagens do que a gente usava no passado. Isso aconteceu por quê? Porque é mais conveniente. Quando a gente começou a buscar esses dados, a gente tinha a impressão de que isso estava acontecendo. A gente começou a pesquisar, porque inicialmente o táxi entendia o Uber como um concorrente, ia dividir o mercado. E na verdade ele ampliou o mercado do táxi, porque ele gerou uma nova forma de utilizar esse tipo de mobilidade. O segundo aspecto é como que o celular, como que o smartphone está mudando a nossa vida. Né? Tenho certeza que todos aqui, já, em algum momento, já se viram sendo chamada a atenção por alguém porque não sai do celular. O chamado isolamento social. É muito comum a gente ver numa mesa de restaurante as pessoas, ao invés de usarem aquele espaço, usarem aquele momento para conversar, estarem ali conectadas no aparelho, estarem usando o celular. E essa cena aqui é muito comum também, né? Os casais deitam, estão conversando no celular e eventualmente estão até conversando um com o outro ali no celular. Então tem uma discussão muito grande por trás de como essa disponibilidade do celular com 4G, com 5G, está fazendo com que os nossos hábitos mudem e, claro, alguns desses hábitos podem ser danosos. Um outro aspecto é a convivência online.
transformações nas relações sociais promovidas pela tecnologia, promovidas pelo mesmo celular que pode causar aquele distanciamento. Esse ano faz 15 anos do artigo do Chris Anderson na Wired, chamado Cauda Longa, que ele discutia algumas mudanças culturais que ele via como possíveis pela tecnologia por conta dessa facilidade de acesso que a tecnologia permite. E ele discutia muito forte a criação dos nichos. Eu tenho um exemplo pessoal, eu sou fã, praticante de futebol americano, desde 98. Tá? Ser fã da NFL hoje em dia é fácil. Quero ver ser fã da NFL lá em 2000, 2001. Eu precisava me conectar com pessoas que não estavam próximas de mim. E cada um de nós tem um hábito, tem um hobby, tem um interesse que a internet te permite conectar com outros praticantes desse interesse, com outras pessoas do mesmo interesse que não estão próximas de você. Então a internet tira essas barreiras, nos permite criar novos grupos, criar novas conexões, conexões promovidas por esses interesses, não mais apenas as conexões por proximidade e que não seriam possíveis no mundo estritamente offline. Então, esse também é um aspecto muito importante para a TwoGo, essa convivência, como é que a tecnologia pode nos ajudar a levar essa convivência do online para o offline. É legal que a gente o tempo todo está com o tema focado em trazer as pessoas do online para o offline e usando a tecnologia para que você materialize as suas convivências. Ou seja, ligando aos grupos, mas ao mesmo tempo combinando para conviver. Então, essa é o nosso foco. E a gente acredita que o transporte coletivo privado pode ser uma ferramenta importante para isso. E a gente chega então ao terceiro aspecto, que é o transporte coletivo privado. O transporte coletivo privado ainda não é digital. Ele ainda não tem a disponibilidade digital. Você hoje, para usar o transporte coletivo privado, você está sujeito às linhas regulares dos ônibus ou às linhas pré-programadas das empresas particulares e privadas de transporte. A questão da segurança, você não sabe qual é o motorista que vai lhe transportar, você não sabe a história daquele carro, você não sabe a história daquela van. Se você quiser contratar um transporte coletivo privado para uma necessidade sua, você tem que ter o contato de uma empresa, você tem que ter o contato de um motorista. É um serviço ainda muito pouco ou quase nada digitalizado. E, de novo, a questão das informações. Como é que eu posso contratar? Quais são as taxas envolvidas? Como é que é feita a precificação? Como é que é feito o embarque? Como é que é feito o controle? Enfim, quais são as documentações necessárias? Então, a gente vê nisso uma oportunidade gigantesca. Uma oportunidade de digitalizar o transporte coletivo privado, transformando e deixando ele disponível, de maneira que eu possa solicitar o que eu preciso, na hora que eu preciso, do ponto que eu quero, para o meu ponto de destino. E fazer isso de uma maneira fácil, fazer isso já aproveitando que os outros aplicativos de mobilidade nos ensinaram ou nos habituaram, abrindo o aplicativo no meu celular, criando a minha viagem, escolhendo o meu grupo ou me juntando a um grupo que tenha o mesmo necessidade coletiva que a gente naquele momento. Oportunidade em relação à segurança. Então, um aplicativo que me permita não me preocupar com a origem, com a procedência daquele veículo ou daquele motorista, que faça esse trabalho por mim, que me garanta que os prestadores de serviço que me estão sendo oferecidos passaram por todos os crivos necessários de segurança. E também que nos permita ter informações precisas. Qual é a origem, qual é o destino, como é que isso custa, quantas pessoas eu posso levar, qual o tempo de viagem, isso pode me esperar, não pode, tem pedágio envolvido, não tem, enfim, um aplicativo que cuide de todos os detalhes da nossa viagem. Unindo os grupos também de interesse, né? Essas informações também são importantes. Você gera os grupos de interesse que acabam viabilizando as viagens. Então. E também que torne o nosso planeta mais sustentável. Né? Essa é uma foto famosa na internet que mostra o impacto do mesmo número de pessoas andando de um ônibus, andando de bicicleta ou andando de carros. Então, se o transporte individual privado já ajuda na sustentabilidade, o transporte coletivo privado tem um impacto, um potencial de impacto na sustentabilidade e mobilidade urbana muito maior. E na TwoGo nós acreditamos que é possível aumentar sensivelmente o uso do transporte coletivo privado,
com a digitalização, trazendo o digital para dentro disso. A gente da TwoGo acredita firmemente que o digital, que a tecnologia pode aproximar as pessoas, sempre.